Olá, turma. Vamos dar continuidade ao nosso diálogo sobre a metodologia da pesquisa em ciência. Trabalharemos, nesse momento, a unidade 3, que iremos abordar sobre a construção do objeto de pesquisa e as suas normas. Para a gente poder nos orientar de onde estamos, e o que já vimos a unidade 1 a 2 e estamos agora aqui na construção do objeto de pesquisa e as suas normas. As nossas referências básicas, assim como as nossas perguntas, norteadoras sobre este assunto, que é tão importante. É o primeiro passo para iniciarmos o pensamento científico, iniciarmos na pesquisa. Então, nesse tema, o principal objetivo desta aula é apresentar os processos operacionais do desenvolvimento da pesquisa, mostrando como se realiza a investigação científica. Para essa investigação científica, nós precisamos utilizar um método científico, que é um método de etapas, que é um conjunto de etapas que deve ser seguido para que um estudo seja considerado científico. É um método científico que valida uma pesquisa como um conhecimento verdadeiro, livre de conceitos prévios ou de subjetividade dos pesquisadores. As etapas do método científico envolvem a observação, o questionamento, a construção de hipóteses, a experimentação e a análise dessas hipóteses, a análise dos dados que eu obtive e possíveis formulações de teorias. Nós falamos na unidade anterior, na unidade 2, sobre a pesquisa. Mas como nós iremos ver sobre a construção do objeto de pesquisa, vamos falar um pouco mais sobre essa palavra, essa ação tão importante dentro da vida acadêmica. Então, a pesquisa ela também pode ser definida como uma atividade voltada para a investigação de problemas teóricos ou práticos por meio de emprego de processos científicos. Ela parte, pois, de uma dúvida ou problema, e com o uso do método científico, busca-se encontrar uma resposta ou uma solução. Então, 3 elementos são imprescindíveis para a pesquisa, que é eu saber esse problema, para eu encontrar uma solução para essa resposta, não pode ser de qualquer forma. Eu tenho que utilizar o método científico. No Brasil, a atividade de pesquisa ela está fortemente concentrada nas universidades e constitui preparação inerente à formação de mestres e doutores em programas de pós-graduação estricto sensu. Na maioria das vezes, esses programas estão organizados em laboratórios, núcleos ou centros de pesquisas, que também produzem pesquisa acadêmica, mas que estão mais diretamente orientados para a pesquisa aplicada. Então, assim, esses programas, muitos desses programas, eles fazem parceria, programas até mesmo de graduação e pós-graduação, eles fazem parcerias com núcleos, até mesmo empresas que estejam interessados na pesquisa. Só que, assim, esses núcleos, essas empresas, elas estão mais interessadas em uma pesquisa aplicada. Então, eles têm um problema e eles procuram saber se você, o pesquisador, tem condições de resolver esse problema. Então, é uma pesquisa já aplicada, tá? Diferente da pesquisa básica, que nós vimos a definição na aula anterior. A etapa inicial da formação de pesquisadores dentro da universidade é a iniciação científica. Vamos dizer que, nesse momento, vocês irão iniciar
essa atividade, né, essa iniciação científica a partir desta unidade. O primeiro momento da carreira acadêmica é em que o estudante vai ter contato direto com a metodologia científica e vai começar a aprender sobre a aplicação de métodos e técnicas científicas. A pesquisa, né, tendo em vista a organização do ensino no Brasil, a gente pode elencar alguns graus de complexidade que são feitas essas pesquisas. Tá? Então, o trabalho de conclusão de curso, que é exigido ao final de cursos de graduação, de especialização e de mestrado profissional, pressupõe a elaboração de um projeto de pesquisa como antecedente e um relatório final, como resultado, por vezes apresentado diante de uma banca examinadora. Então, geralmente você tem o TCC-1 e o TCC-2. No TCC-1 você vai elaborar esse seu projeto, no TCC-2 você vai executar e também escrever e apresentar para uma banca examinadora. Geralmente é neste modelo. Com um grau de complexidade um pouco maior, vem a dissertação de mestrado, que é a apresentação de um projeto de pesquisa, que é um dos pré-requisitos, né, fundamental para ingresso na pós-graduação estrito sensu na maioria das universidades brasileiras, devendo-se obedecer rigidamente aos prazos definidos para o exame de qualificação, que é a apresentação do relatório parcial e a defesa, a apresentação final da dissertação com os resultados da pesquisa. Então, quando você você quer participar de um mestrado, a maioria das universidades um dos pré-requisitos vai ser verificar, né, fazer análise do seu projeto. Então, você vai submeter um projeto de pesquisa para aquela universidade. Claro que antes você precisa saber quais são as linhas de pesquisa que aquele determinado curso de mestrado trabalha, tá? E aí, passado, né, por essa etapa, você inicia o seu mestrado e, mais ou menos com um ano, você tem que apresentar o seu exame de qualificação, que também é apresentado para uma banca, onde vai ser analisado o que você está fazendo, como você vai proceder, e vão te orientar, essa banca, né, ela vai te orientar melhor com relação ao seu trabalho. E depois, posteriormente, o mestrado geralmente são 2 anos, você tem que entregar a sua dissertação, a parte escrita e também defender, tá, para uma banca. Com um grau de complexidade um pouco maior, vem a tese de doutorado, que também, né, é necessária a apresentação de um projeto de pesquisa, tá, para o ingresso na pós-graduação, estrito sensu na maioria das universidades, devendo-se obedecer também, né, aos exames de qualificação e à defesa. Então, é bem similar aqui ao mestrado, sendo que o doutorado geralmente ocorre em 4 anos e exige um grau de complexidade maior. Muitas vezes, para que seja feita essa pesquisa, é necessário um apoio financeiro. E as principais agências de apoio à pesquisa no nosso país são a CAPES, CNPq e coloquei aqui a FUNCAP. A CAPES, Coordenadoria de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CNPq, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, e a FUNCAP, a Fundação Cearense de Amparo à Pesquisa. As exigências, tanto para a apresentação de projeto quanto para a apresentação de relatórios de pesquisa, são as mesmas para mestres e doutores, bem como para bolsista de iniciação científica. O que é que distingue um do outro? É apenas o grau de complexidade. Tá? Então, geralmente, um professor pode ser tanto do ensino superior quanto do ensino médio ou fundamental, vai depender do edital que essas agências tenham disponível. Então, é feito um edital onde o pesquisador ele vai concorrer, tá, a esse financiamento.
Em geral, a construção, né, do objeto de pesquisa não é algo que aconteça de uma hora para a outra, ou sem grandes esforços. Não é um plano que se desenha antecipadamente. A maioria, por exemplo, né, a maneira de um engenheiro, é um trabalho de grande fôlego que se realiza pouco a pouco, né, como, por exemplo, né, o engenheiro. É feito retoques sucessivos, por toda uma série de correções e emendas. Tá? Então, você não faz ele de uma única vez. Ao longo dessa escrita, tá? Dessa construção desse objeto de pesquisa, você reformula a ideia, reformula o problema, reformula os objetivos. Então, é algo que você vai fazendo, né, como se fosse um edifício. Aos poucos, vai vendo o que deu certo, o que não deu, onde é que eu posso melhorar, tá? O que envolve a noção de construção do objeto de pesquisa? O desenvolvimento de um processo investigativo não pode realizar-se de uma forma espontânea ou intuitiva. Ela precisa seguir um plano e aplicar um método, tá? Então, aqui essas etapas para o desenvolvimento da pesquisa, né, foi tirado do Lacates e Marconi. E a primeira etapa é a elaboração do projeto de pesquisa. Né? Eu preciso fazer essa elaboração do projeto de pesquisa para que eu não vá desenvolvendo a minha pesquisa de uma forma aleatória. Então, eu faço esse projeto, eu levanto as fontes, né, para o desenvolvimento desse projeto, eu desenvolvo as atividades, seja de pesquisa teórica ou empírica. Após o desenvolvimento dessas atividades, é necessário a análise dessas atividades, né? Que eu posso utilizar um processo dedutivo ou um processo indutivo. E ao final dessa análise desses resultados, eu tenho que divulgar, porque a pesquisa, se ela não for divulgada, ela vai servir para quê? Né? Se eu faço a pesquisa e mantenho ela para mim e não divulgo para o meio acadêmico, para a sociedade, então essa pesquisa ela não tem uma validade. Né? Então, eu preciso divulgar. Então, eu faço, por final, a redação, o texto, o relatório, que venha a ser a defesa, né? A dissertação, o TCC, a tese ou a escrita de artigos científicos. O que é necessário para essa construção ainda, né? Assim, vamos bater um pouco mais nessa tecla. A primeira etapa é a observação, né? Eu preciso ter um olhar observador com relação ao que está acontecendo no meu cotidiano, qual é a minha inquietação, o que de repente eu poderia contribuir para melhorar. Né? Então, observar a observação de fatos. A escolha do tema, né? O que pesquisar? Por que pesquisar este assunto? Mas não é necessário somente escolher o tema. É necessário também delimitar esse tema. Porque, de repente, se eu escolho algo muito amplo, torna inviável a minha pesquisa. Né? Por exemplo, vamos supor que eu queira estudar o impacto da pandemia no emocional das pessoas. Então, perceba que esse é um tema muito amplo. E eu posso limitar o impacto da pandemia para os adolescentes entre 12 e 15 anos. Já limitei um pouco mais. E aí eu posso limitar mais ainda, colocar uma localidade onde eu vou fazer esse estudo. É na região Nordeste, é no Brasil. Então, vai de acordo com as minhas possibilidades, essa delimitação também do tema, tá? Elencar as vantagens ou as desvantagens de estudá-lo. Por que é importante? Qual a desvantagem de eu estudar esse assunto? Pensar nos métodos e técnicas que viabilizem esse projeto. Eu sei sobre essa técnica? Eu sei quais são os métodos? Ou
Se eu não sei sobre essa técnica, será se no tempo, digamos, de um ano, eu poderei aprender sobre essa técnica para desenvolver a minha pesquisa? Os materiais, eles estão disponíveis? É possível, nesse tempo que eu tenho, de conseguir um financiamento? Qual será a minha equipe de trabalho? Porque muitas vezes, quando você pensa no desenvolvimento de um projeto, dificilmente eu acho que você não consegue desenvolver um projeto sozinho. Muito dificilmente eu, pelo menos, nunca consegui desenvolver algo de pesquisa sozinha. Então, você pensa naquele problema e, de repente, você pensa na equipe que pode trabalhar junto com você. Por exemplo, eu quero estudar a questão da pandemia nas escolas. Qual escola parceira que eu poderia pedir, né, essa contribuição, que eu poderia ter acesso a essa escola? Se de repente eu não tenho uma técnica específica dentro do laboratório, que aí eu vou já para a parte experimental em um outro projeto, mas eu conheço um laboratório que tem. Será que eles topariam fazer uma parceria comigo? Então, pensar na equipe de trabalho é algo também muito, muito importante. E, claro, né, pensar na execução, se você tem o domínio ou se alguém tem, de repente, pode auxiliar você nessa etapa do trabalho. E muito, muito, muito importante, né, é você ter a elaboração de um cronograma de trabalho. Você tem que ver se o tempo ele é viável para você desenvolver esse projeto. Uma outra forma aqui da gente visualizar, eu achei bem interessante esse tema, né, que vê como se fosse um funil, né, como essa figura, né, na verdade. Então, você tem o tema, que seria algo superficial, né? Então, ele está aqui na parte superficial. O que você irá estudar? Qual a relevância desse tema? Como você chegou a esse tema, né? Qual a sua experiência com relação a ele? É muito importante eu saber o que já foi estudado sobre esse tema. Quais são as lacunas que existem com relação a esse estudo? Que autores antes de você trabalharam com esse objeto? Como essas lacunas que existem, né, inspiraram a propor o seu objeto? Então, essas são indagações, né, importantes para o início aqui da construção do seu objeto de pesquisa. Então, ainda com relação à construção do objeto de pesquisa, nós vamos discutir agora 6 etapas para esta construção do objeto de pesquisa, que é a escolha do tema. Na escolha do tema, eu posso fazer essas seguintes perguntas: o que eu vou pesquisar? Por que irei pesquisar este assunto? Qual a contribuição que eu poderei dar para este assunto? É importante, nesse momento da escolha do tema, eu também considerar a minha experiência com relação a este assunto. Considerar o material bibliográfico, né? Então, eu tenho que fazer um levantamento bibliográfico, um estudo, né, sobre esse tema. Para quê? Para que eu veja quais são as lacunas que precisam ser preenchidas. O que eu, né, enquanto pesquisadora, posso contribuir para o desenvolvimento, para o entendimento desse tema. Eu evito, com isso, repetições. A delimitação do tema. Quando eu escolho o tema, e aí eu começo a delimitar, né? Como o exemplo que eu dei com relação ao impacto da pandemia no emocional das pessoas, que já é né, um tema muito amplo. Então, quando eu quero colocar isso dentro de uma área, de uma grande área, e aí com isso eu vou fechando, né, esse meu universo, eu vou diminuindo ele, tá? Por exemplo, eu poderia agora, né, ver o impacto da pandemia no processo de ensino-aprendizagem de química.
Por que que em vez de eu trabalhar com emocional, eu não sou formada em psicologia, né, na área da saúde, então, para mim, ficaria difícil analisar essa parte emocional, porque eu sou da área, né, do ensino. E então, eu fecho para essa área que eu tenho experiência, tá? Então, ficaria, né, o impacto da pandemia no processo de ensino-aprendizagem de química. E daí, eu tenho como delimitar esse meu tema dentro de uma grande área e depois de uma sub-área. Eu compartilhei com vocês, tá, na atividade que vocês irão fazer, esse link. É um link bem interessante que faz essa divisão, que tem essa divisão. Por exemplo, esse tema que eu estou sugerindo agora, do impacto da pandemia no ensino-aprendizagem de química, ele está dentro da grande área de ciências exatas e da Terra. Então, quando eu clico aqui, ciências exatas e da Terra, olha só as sub-áreas, todas essas sub-áreas. Então, a minha sub-área seria química, e dentro de química, perceba que nenhuma dessas aqui supre o meu tema ainda, porque dentro da química eu tenho a área de ensino de química, tá? Então, eu já fecho, né, o meu tema, a minha área, eu já delimito esse espaço, tá? Com relação ainda, né, à delimitação do tema, qual a sua limitação espacial, temporal e conceitual, tá? Para o exemplo que eu dei com relação à pandemia, né, o impacto da pandemia, a minha limitação espacial seriam as escolas, por exemplo, poderia ser do fundamental ou só do ensino médio, tá? Temporal é atualidade, né, algo atual. E conceitual seria a parte de avaliar, de ver, né, a avaliação, de ver as notas desses estudantes, seria como eu vou chegar a fechar, a contribuir, né, de que forma que eu posso contribuir para entender melhor sobre esse tema. Então, esse é o recorte conceitual. Um exemplo aqui que eu mostro aqui, por exemplo, o tema: o sistema de incentivos nas organizações educacionais particulares de Serra. O recorte espacial são as escolas particulares em Serra, o recorte temporal é atualidade e o recorte conceitual, avaliação, motivação, fomento. Deve-se pensar também na disponibilidade de material, de fontes, adequação ao tempo e ao custo. Essa pesquisa, ela é possível ser realizada dentro do tempo que eu tenho? Com relação aos custos, né, é possível eu fazer essa pesquisa com recursos próprios ou não? Se não, esse financiamento tem como eu conseguir para este tempo que eu tenho? Tá? Então, são algumas perguntas importantes. A formulação do problema. O problema deve ser formulado como pergunta. O problema deve ser claro e preciso. Deve ser empírico, testável e passível de experimento. O problema deve ser suscetível à solução ou análise. Ainda com relação à formulação dos problemas, né, o que deve ser priorizado nas leituras sobre o assunto? Nessa formulação do problema, eu vou delimitando também a literatura que eu devo pesquisar, a bibliografia que eu devo pesquisar. Então, ele me possibilita uma melhor organização dos dados. A partir dessa formulação do problema que eu quero resolver ou achar uma solução, ou contribuir, eu posso organizar fichamentos, arquivos, documentos, pensar no desenvolvimento da minha escrita, da escrita da proposta do projeto. Possibilita também uma maior profundidade sobre o assunto.
Assuntos muito abertos poderão resultar em uma pesquisa superficial e generalizada, pois o pesquisador não dará conta de estudar tudo o que o assunto propõe ou exige. O estudo exploratório. Esta fase destina-se ao levantamento do material necessário para a investigação, que constitui a matéria-prima da pesquisa bibliográfica. Coleta e análise e interpretação dos dados. Aqui eu já estou na fase, né, vamos dizer assim, de desenvolvimento do projeto. Eu tenho que pensar como é que vai ser esse desenvolvimento desse projeto. É a fase decisiva na elaboração do trabalho científico, pois trata-se da coleta e registro de informações, análise e interpretação dos dados e classificação dos mesmos. Então, mesmo no projeto, você diz, mas eu não vou desenvolver agora, é só um projeto. Mas eu tenho que pensar se eu tenho condições para coletar esse material, para fazer essas análises, e se eu tenho a expertise para interpretar esses dados, tá? E uma das últimas etapas, né, é como eu transmitir esse conhecimento que foi adquirido, que é tema, tá, da nossa próxima unidade, onde trataremos mais sobre a escrita e a divulgação da pesquisa, bem como das suas normas. Nossas referências, algumas das referências utilizadas. E eu deixo vocês com esta frase, né? Toda a nossa ciência, comparada com a realidade, é primitiva e infantil, e, no entanto, é a coisa mais preciosa que temos, de Albert Einstein. Assim, convido todos a fazerem ciência, a fazerem pesquisa e, assim, contribuir para a nossa evolução. Desejo a todos bons estudos e até breve.